Fala galera, tudo bem? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e hoje eu estou aqui com vocês para fazer uma breve comparação, uma breve discussão teórica e conceitual. Vamos aqui estabelecer hoje as diferenças fundamentais entre esses dois arranjos produtivos vinculados a grandes empresas, a grandes indústrias, uma comparação aqui entre multinacionais e transnacionais, tudo bem? Então, eu vou demonstrar de modo comparativo as principais diferenças entre essas duas modalidades, ok? Dando alguns exemplos, pensando em algumas relações aí também com o contexto histórico de formação de cada uma delas, tá bom? Bom, primeiramente, podemos falar das multinacionais num contexto de passagem do século XIX para o século XX, mas especialmente até mais ou menos ali os anos de 1960, 1970, principalmente, tá bom? Até então, quais eram as características dominantes dessas empresas que deixavam os seus territórios de origem para se instalarem em outros territórios mundo afora? Num primeiro momento, a gente observa especialmente uma participação mais direta no capital oriundo daquele país em que a empresa é nativa. Então, por exemplo, uma empresa dos Estados Unidos, o capital ele é predominantemente oriundo também dos Estados Unidos, ok? Você pode ter eventualmente bancos de outras localidades, de outros países também participando dessa correlação. Muitas vezes, inclusive os bancos dos locais nos quais essas empresas vêm a se instalar. Então, por exemplo, indo na mesma linha, uma empresa dos Estados Unidos que se instala no Brasil, você pode ter a participação também de um banco brasileiro, por exemplo, nessa relação, ok? Mas geralmente uma participação relativamente mais, digamos, fechada no que diz respeito a essa aplicação de capitais na produção, ok? Geralmente, você tem também nas multinacionais uma concentração de praticamente toda a produção do produto em uma mesma localidade, em um mesmo território. Então, pensando, por exemplo, nas multinacionais que vêm ao Brasil a partir especialmente da década de 1950, vinculadas especialmente à produção de automóveis, ok? Pensando naquele cenário, o que a gente consegue pensar? Por exemplo, você tem a instalação de empresas aqui na região do ABC, no estado de São Paulo, certo? Especialmente ali as margens da rodovia Anchieta. Naquela localidade você vai ter, por exemplo, uma empresa automobilística que vai se instalar ali e que vai realizar praticamente todos os estágios da produção naquela mesma localidade, naquela mesma instalação industrial. O que, portanto, pressupõe uma enorme instalação industrial, um enorme galpão, uma enorme demanda por mão de obra, e, portanto, também toda uma série de adaptações infraestruturais nos locais em que essas empresas vão se instalar para conseguir sanar essas demandas. Então, você precisa, por exemplo, de formas de acesso facilitado aos trabalhadores nessas empresas. Então, você precisa ter uma localização ali próxima, por exemplo, de importantes vias de acesso, rodovias, estações de trem, de metrô, enfim, você tem toda uma demanda nesse sentido. Há uma demanda energética também muito considerável, já que são grandes instalações industriais, ok? Então, isso também dialoga muito com uma perspectiva fordista de produção, de um modo de produção fordista, que leva em consideração muitas dessas relações também, tudo bem? Então, de modo geral, isso também como uma característica da linha de produção de uma multinacional. Quando estamos falando das multinacionais, ainda temos um certo resquício de uma participação, de uma correlação mais direta com o Estado. Então, muitas vezes, as empresas multinacionais que vêm aos países, por exemplo, periféricos, nesse contexto que a gente está considerando, de segunda metade do século XX em diante, então, novamente, o exemplo de uma empresa automobilística que vem ao Brasil saindo do território dos Estados Unidos. Essa empresa ela vai, num primeiro momento, ter como fundamental preocupação a captação do lucro, a captação do mercado consumidor local, entre outras coisas. Mas há também de se considerar o papel fundamental que essas empresas tinham em manter os países nos quais elas estavam se instalando como zonas de influência daqueles países centrais. Então, novamente, pelo mesmo exemplo, uma empresa automobilística norte-americana se instalando no Brasil, ela tem como outros interesses, além da geração do lucro, além das perspectivas econômicas, também o interesse de permitir e consolidar uma dominação política e até, de certa forma, uma dominação cultural, ok? Então, as empresas multinacionais ainda desempenham esse papel mais direto, mais vinculado ao Estado. Seria uma ideia de imperialismo, ok? As empresas multinacionais participam mais ativamente dessa perspectiva imperialista
Aqui, imperialismo pensando não naquele imperialismo territorial, colonial, mas no imperialismo mais econômico, político e social, cultural. Tudo bem? Então, as empresas multinacionais vão desempenhar também esse papel de modo mais diretamente vinculado ao Estado. E, por fim, uma outra característica dessa modalidade, seria considerar que as empresas multinacionais elas também vão tentar buscar, nos locais nos quais elas estão se instalando, um aproveitamento do mercado consumidor local. Okay? Então, novamente, o mesmo exemplo, né? As indústrias automobilísticas no Brasil da década de 50, governo principalmente do Juscelino Kubitschek. Okay? Naquela ocasião, uma das principais justificativas para essas empresas se deslocarem e se instalarem no território brasileiro era o enorme mercado consumidor em potencial que o território brasileiro oferecia a essas empresas. Okay? Mais do que somente aproveitar os baixos custos de produção ou as possíveis vantagens de produzir aqui, né, essas empresas também estavam interessadas em captar parte do nosso mercado consumidor para conseguir expandir a sua capacidade de produção e de venda. Tudo bem? Então, as multinacionais estão mais preocupadas com o mercado consumidor local em comparação a essa outra modalidade, as transnacionais. Então, já adiantando, né, as transnacionais já seria, portanto, uma outra forma de organização, ok? Muitas vezes uma mesma empresa, num primeiro momento, ela é caracterizada como uma multinacional e num segundo momento ela passa a ser caracterizada como uma transnacional. É eventualmente um processo meio que evolutivo na organização das indústrias e das empresas, ok? As transnacionais elas se consolidam especialmente a partir da década de 90. Então, dialoga muito com um contexto em que a gente denomina como a nova ordem mundial, né, como a nova divisão internacional do trabalho. Podemos ainda falar desse momento como o processo de globalização, ok? Então, as transnacionais têm muito a ver com isso. Nas transnacionais, você tem uma participação mais variada, mais diversificada no que diz respeito aos investimentos, ao capital aplicado na indústria e na empresa. Okay? Aqui nós temos, por exemplo, uma grande participação com os mercados de ações, com as bolsas de valores, o que também existia nas multinacionais, okay? Mas aqui, especialmente pensando nos avanços técnicos e tecnológicos, você tem uma maior possibilidade desta aplicação acionária ser feita. Okay? Então, por exemplo, né, hoje eu consigo, por um aplicativo de celular, comprar ações em bolsas de valores de empresas de quaisquer partes do mundo, aqui na minha casa, tudo bem? Então, por conta dessa desse mais fácil e dessa mais eficiente possibilidade de investimentos diversificados, você acaba observando uma maior, né, variedade aí de fontes de investimentos de capitais a serem aplicados nas indústrias transnacionais. Nessas atividades produtivas, você geralmente tem o que a gente conhece como uma terceirização de partes da produção. Em outras palavras, né, a produção não é mais feita como um todo, né, em todos os seus estágios, no mesmo local. Agora a produção vai ser fragmentada territorialmente. Cada parte do processo produtivo é alocada em determinados territórios, nos quais você tiver ali uma condição mais atrativa, né, condições mais adequadas à produção de modo geral. Tudo bem? Então, parte dessa característica marcante das transacionais é essa tendência de fragmentação da produção, desterritorialização da produção, ok? Você acaba tendo essa condição de um mesmo produto ter várias partes do seu processo produtivo fragmentadas e dispersas territorialmente, tá bom? Nesse caso aqui, como já estamos pensando no contexto de ascensão e consolidação do neoliberalismo como principal modelo político e econômico, você pode também traçar uma menor relação dessas empresas com aquele papel de influência do Estado. Agora, essas empresas vão estar muito mais preocupadas no seu lucro, nas suas questões econômicas e muito menos voltadas ao interesse do Estado, ok? Aquela dinâmica de exercer uma dominação política, de exercer uma dominação sociocultural, ela, de certa forma, permanece, ok? Mas o papel mais, digamos, diretamente vinculado ao Estado de origem dessas empresas deixa de ser assim tão pertinente, tá bom? E por fim, cabe um último comentário também. Geralmente as transnacionais elas não estão tão preocupadas com a possibilidade de aproveitar o mercado consumidor local. Em muitas ocasiões, as transnacionais vão se instalar em países em busca ali naqueles países de condições produtivas que favoreçam uma diminuição dos custos. Então, por exemplo, uma empresa que vai instalar parte de sua linha de produção num país, por exemplo, asiático, em que nós temos ali uma mão de obra muito abundante, muito barata, em que nós temos leis trabalhistas, leis ambientais menos rígidas, mais
né, digamos, brandas, o que favoreceria também uma diminuição desse custo de produção, entre outras possíveis vantagens locacionais, tá bom? E aí, nesse caso, a gente até pode fazer um exercício lógico. Se eu estou aproveitando uma mão de obra barata, eu estou pensando numa população que tem um poder aquisitivo relativamente baixo. Então, até que ponto seria vantajosa a ideia de aproveitar aquele mercado consumidor? Será que não vale mais a pena eu forçar uma diminuição do custo, aproveitando essa mão de obra que seja a mais barata possível, e depois enviar minha produção para outros locais em que eu tenho um poder aquisitivo maior, em que eu consiga vender o meu produto por um preço relativamente mais elevado? É mais ou menos essa a lógica, tá bom? Então, vou demonstrar aqui algumas imagens, algumas breves referências e a gente finaliza a nossa discussão. Então, só que uma imagem representando o percentual de valores direcionados para cada grupo aí a partir da venda de um iPhone, né? Então é um produto que tem por si só já essa característica de ser produzido em várias partes do mundo diferentes, ok? Mas repare como a grande parte dos lucros é direcionada à própria empresa responsável pela produção do produto, responsável pela criação e pelo desenvolvimento do produto, ok? O que eu queria chamar a atenção aqui são os lucros, né? A variedade de locais e de grupos aí que vão se apropriar deste lucro obtido, ok? Então você tem várias etapas diferentes aqui que vão ser beneficiadas, vários grupos diferentes. Inclusive, né, temos aqui lucros não identificados, que possivelmente são associados a acionistas, a investidores em menor escala, ok? Uma outra imagem também que representa a produção do iPhone, eu não estou sendo pago pela Apple, tá, para fazer esse vídeo, mas de qualquer forma, aqui a linha de produção do iPhone, representando as várias etapas de produção. Então, desde o projeto até a extração e transformação das matérias-primas, a fabricação dos principais componentes, a montagem, né, do aparelho e a posterior distribuição. Então, reparem aqui o enorme fluxo apresentado no mapa, né, a quantidade enorme aqui de movimentos, de deslocamentos que as etapas de produção estão sujeitas antes da concepção do produto final, tá bom? E aqui só alguns exemplos aqui, todas as empresas que me patrocinaram para fazer esse vídeo, tá bom? Alguns exemplos aí de empresas que vão nessa linha, tá bom? Então, somente aqui para a gente finalizar, para a gente encaminhar para o fim do nosso vídeo, uma boa forma de você lembrar dessa diferença entre essas duas modalidades é fazer uma recapitulação histórica. Faça uma comparação entre essas duas modalidades, pensando nos momentos históricos em que cada uma delas se organiza, porque acho que fica um pouco mais claro, fica um pouco mais intuitivo para você pensar nessas principais diferenças entre elas. Beleza, minha gente? Tudo bem? Então é isso. Espero ter ajudado. Bons estudos para você.